todos, sejam bem-vindos a mais uma Pílula de Saúde. E para vocês que estão nos acompanhando desde os primeiros capítulos, vocês perceberam que nesse circuito de corpo, mente e espírito, eu fugi um pouco do lado físico nas primeiras pílulas e decidi conversar com vocês sobre espiritualidade. Lá na frente eu vou voltar a falar um pouco de espiritualidade devido à importância que tem nessa conexão no mundo moderno de ansiedade, estresse, depressão, levando a tantas doenças do lado mental e que assolam o mundo de hoje. Mas a minha ideia é voltar a falar um pouquinho do físico e trazer à tona discussões absolutamente importantes, como a de hoje. Você sabe o seu número de colesterol? Sabe o quanto isso representa na tua vida? Pois é, isso na cabeça de muitos hoje fica super complicado, porque a gente fala do mito do colesterol. De um lado tem profissionais da saúde que estão falando para você que colesterol é uma das coisas mais terríveis que tem e que se ele estiver um pouco alto eu tenho que abaixar. Do outro lado, eu tenho profissionais dizendo que não, que colesterol é super bom e que colesterol quanto mais alto melhor. Espera aí, nem 8 nem 80. O que eu vou explicar para vocês é que nem todo colesterol é ruim. Na verdade, você precisa de colesterol para formar inúmeras coisas saudáveis dentro do teu corpo. Para começar, teus hormônios. Por exemplo, os estrógenos, tão importantes principalmente para as mulheres, e a testosterona, que fala-se do vigor para os homens, elas dependem diretamente do colesterol. O colesterol, na verdade, parece uma cera, né? É a chamada gordura do nosso sangue. Mas, como eu disse agora há pouco, nem todo colesterol é ruim. Na verdade, num processo de formação de problemas do colesterol, não é só ele que entra em questão. É a inflamação, é a capacidade do teu corpo oxidar. Então, no processo de formação de uma placa que pode te levar a adoecer, fazendo com que você tenha um infarto ou um derrame, muitas coisas são importantes e não apenas o nível do colesterol. Ele é produzido pelo teu fígado, né? Então 70% do colesterol que você tem, quem é responsável é o teu fígado na formação. E ele é capaz de produzir o que você precisa. Só que muitas vezes o teu corpo responde produzindo muito mais, por um defeito hormonal, por exemplo, tá? Toxicidade do ambiente que poucas pessoas discutem, por exemplo, excesso de mercúrio, que pode ser encontrado nos peixes, por exemplo. Isso pode levar a uma hiperprodução de colesterol e vários outros cenários, né? Algumas outras carências podem fazer com que você tenha uma produção maior. Grande parte das vezes você tem o problema não sendo só o problema genético, né? Que as pessoas falam, minha família tem colesterol elevado. Ele tem sim uma vertente genética, aliás, em alguns casos você pode ter um problema genético grave que faz com que você tenha níveis muito elevados do colesterol. Mas, normalmente é o teu estilo de vida, é o que você come, é o que você bebe, é quanto álcool você consome, é o quanto você faz de atividade física, é o quanto estresse você tem que pode fazer com que a sua máquina produza mais colesterol. Isso é muito importante. Você tem mais de 40 anos e nunca dosou colesterol? Bom, tá na hora. Um painel básico de gorduras sanguíneas vai conter o colesterol total, vai conter o chamado bom colesterol, que é o HDL, vai conter o LDL, que é o chamado mau colesterol, e o triglicérides, né? Tem outras frações aqui, mas que são menos importantes também. Mas existem hoje, mundo afora, alguns painéis mais avançados que vão discutir, por exemplo, eu falei que o HDL seria o bom colesterol, ele discute frações desse HDL. E aí sim a gente vai saber se você tem o verdadeiro bom colesterol, que é o HDL2B. E também, do ponto de vista de LDL, que é chamado mau colesterol, não é bem assim. O LDL colesterol, ele tem partículas que são maiores e menores. As menores são as mais preocupantes e são as que mais oxidam. Eu costumo dar um exemplo, né? Vamos imaginar que a gente está num jogo, esse jogo é tênis, tá? E eu estou jogando com uma bolinha de tênis. Eu dei uma raquetada na bolinha e ela foi parar na rede. O que acontece? Essa bolinha dificilmente ultrapassa. Agora, se eu pegar e estiver jogando com uma bolinha de golfe, essa bolinha de golfe normalmente ela vai ultrapassar aquela rede de tênis. Por quê? Porque é uma partícula menor e ela pode ir ultrapassando, se a gente fizer uma comparação com o colesterol, essa molécula menor ela tem a capacidade de entrar na parede arterial e tender a formar placa.
A grande verdade é que antes de eu formar a placa, eu tenho um processo de inflamação na artéria, eu tenho um processo de oxidação nessa artéria junto com a gordura, e aí eu começo a formar a placa até eu ter um problema mais grave. Pode ser um problema normalmente cardiovascular ou um problema cerebral, é o que a gente chama de infarto ou de AVC. Quer que eu dê um outro exemplo para você? Eu gosto de falar isso para os pacientes no consultório. Imagina que o colesterol é uma bola amarela. E vamos imaginar então uma bola de queijo. Esquece que o queijo está associado ao colesterol ou não, mas imagina essa bola sendo uma bola de colesterol. E agora eu vou colocar ela no fogão, tá? E aí eu deixei em cima do fogão, só que eu não liguei o fogo. O que acontece? Independe se a bola for desse tamanho ou se ela for desse tamanho. Sem o fogo ela não vai derreter e não vai grudar na placa do seu fogão. Agora, se eu tiver essa bola amarela, esse pedaço de queijo, com o bico ligado, com o fogo aceso, o que vai acontecer? Você vai ter o colesterol, na verdade, né? Esse queijo derretendo e grudando na placa, né? Na placa do seu fogão. Então, nessa minha comparação, é como se esse teu colesterol, mesmo em baixo nível, mas na vigência de inflamação, ele pudesse levar a uma maior formação de placa. Esse é um novo conceito. E é um conceito que vem sendo realmente respeitado mundo afora, em que a inflamação tem tanta importância quanto o próprio nível de colesterol. Existem guidelines, né, internacionais e nacionais, são guias que a gente segue. Eu sou uma das pessoas que escrevo no Guia Nacional de Dislipidemias, né, os problemas de colesterol e a prevenção dele, e eu falo sobre prevenção. Né? Eu não estou falando lá sobre tratamento. E prevenção, tudo isso que eu falei para vocês. O que você bebe, o que você ingere como bebida, principalmente controle de álcool, a forma como você se exercita, os cuidados com o estresse, tudo isso vão ser impactantes. Então, não é um único fator, é multifatorial. E não joguem tanto mal em cima do colesterol, porque ele é bom para você para produzir muitas outras coisas. Então, é como em todos os cenários, né? Medicina, a gente costuma dizer que medicina é no amor, nem nunca, nem sempre. Cuidado com 8, cuidado com 80, para uma vida melhor e mais saudável. Saúde a todos!